Começando hoje o primeiro episódio do Arte e Ciência aqui no canal. Não entendeu nada? Nem eu. Roda a vinheta. Oi, eu sou a Ana e esse é um episódio de Bob Roça. Esse quadro vai abordar dois amores para mim, que são ciência e arte. Eu sou bióloga? Não, eu não sou bióloga, mas eu amo biologia, eu amo ciência e natureza. Trabalhei com revistas científicas e jornais por muito tempo, trabalhando com ilustrações, infográficos. Então eu vou juntar essas duas paixões nesse quadro. Vem comigo e vamos lá! A gente vai falar de dois temas num vídeo só. Você tá ouvindo esse som? E de novo. Esse é o som do bacurau. É uma ave, eu gravei aqui onde eu moro. Eu moro no sul de Minas, né? Na Mata Atlântica, na Mantiqueira. Esse pássaro, ele canta todas as noites. Esse é o bacurau. O nome científico dele vai aparecer aí na tela. O bacurau, ele tem 27 espécies no Brasil, ele ocorre em quase todo o Brasil. E esse é o canto do bacurau comum, que é muito comum a gente ver bacurau em estradas rurais. Eles ficam paradinhos assim à noite, eles têm hábitos noturnos e crepusculares. E eles ficam paradinhos assim à noite na estrada e acontece muito da gente passar e aí bate o farol no olho dele e ele voa, né? O que mais a gente vai amarrar nessa história, gente? O que a gente vai amarrar nessa história? Eu vou incluir a paleta de Zorn nesse nosso estudo, nessa nossa aula. A paleta de Zorn tem esse nome por causa do André Zorn, um pintor que viveu entre 1860 e 1920 e ele era muito aclamado na sua época. E ele fazia muito uso dessa paleta. Então a paleta recebeu o nome dele. A paleta é composta por amarelo ocre, vermelhão, né, que é o vermelho, e preto, né, e branco. No caso da tinta óleo ou guache. No caso da aquarela, a gente não vai usar o branco por causa que a gente usa o branco do papel. Essa combinação de cores, ela ficou famosa com o André Zorn, mas ela foi usada pelo Caravaggio, na atualidade é usada muito pela Jenny Saville, e os primeiros registros do uso dessa paleta são pinturas rupestres na caverna de Altamira, na Espanha, né, com cerca de 15 mil anos. Então, assim, é uma combinação de cores que nós já usamos há milênios, né? Então, eu acho que ela combina completamente com o nosso bacurau. É uma paleta, assim, composta muito de tons frios e quentes. A gente não vai ter o uso do azul, então a gente vai ficar ali só entre esses tons. É uma paleta ótima para pintura de retrato, tom de pele, etc. Então vamos lá aprender um pouco mais sobre isso e vamos pintar esse bacurau. Então hoje a gente vai pintar o bacurau. Vou colocar a referência aí na tela. Foto de Mário Candeias no Wikiaves, tá bom? Eu consulto muita coisa sobre ave que eu avisto por aqui no Wikiaves, então a foto do Mário Candeias. Eu fiz dois estudos aqui, né, prévios, para ver como eu vou pintar o nosso bacurau e o desenho já tá aqui no papel. A gente vai usar aqui a paleta de Zorn, né, preto, vermelhão, né? No lugar do vermelhão a gente vai usar o vermelho cádmio e amarelo ocre, né? A paleta original ela usa o branco, mas como a gente tá trabalhando com aquarela, o branco é o branco do papel, certo? Então, essa paleta, ela é perfeita para o nosso personagem que a gente vai pintar, né? Você percebe que o bacurau, ele tem tons bem terrosos, assim. São tons que ajudam nele na camuflagem, porque ele se camufla muito bem, né? No chão, na estrada de terra, assim, onde tem folha, ele é bem rasteiro. Então, o bacurau, ele se camufla muito bem por causa dessa
plumagem dele, né? Do tipo de padrão aí que a gente vê nas penas dele. Mas primeiro, antes da gente começar esse aqui, eu vou demonstrar a paleta de Zorn para vocês. A gente tem uma paleta reduzida, né? A paleta de Zorn. Sem um tom azulado ou violeta, a gente fica restrito ao que o preto vai proporcionar pra gente, né? Então, a gente tem aí o amarelo ocre. O vermelho cádmio, né? A gente vai substituir o vermilion ou vermelhão pelo vermelho cádmio. E aí vem a contradição da Dona Ana, né? O preto, que eu sempre falo pra gente não usar. Mas, como aqui é uma paleta, o objetivo é usar uma paleta reduzida e a paleta de Zorn, então é outro tipo de estudo, tá? Uma paleta reduzida assim, te permite ter uma percepção diferente das cores, dos tons, né? Da vibração. Então, você pintando com uma paleta reduzida, você vai perceber aí as suas limitações, os seus fortes, né? Em matéria de cor, e você vai explorando e aprendendo mais, né? Lembrando que o aprendizado de cores aí tem que ter calma, paciência, mas estuda sempre um pouquinho, porque ajuda a expandir, né, as opções em matéria de pintura, ilustração, desenho, etc, né? Então, vocês percebem que é uma combinação, assim, que vem de tons terrosos, né, no caso, o ocre, o vermelhão e o preto, né, que os nossos ancestrais usavam, no caso. Eles usavam de minérios, né, de argila e do próprio carvão. Então, eles tinham essa combinação de cores também, né, nas pinturas aí de 15 mil anos atrás. Então, com esses tons, a gente vai ter tons alaranjados bem legais. A paleta de Zorn, ela é ótima, né, para pintura de pele. Então, para quem gosta, fica aí a dica. Você que tem dúvida de cores para usar, testa a paleta de Zorn, depois me conta aqui como é que ficou. Ó, aqui o amarelo ocre misturado com o vermelho cádmio. Vermelho cádmio com preto. Claro que aqui a proporção depende muito, tá? Essa aqui é uma mistura genérica. Se você colocar mais ou menos preto ou mais ou menos vermelho, vai dar diferença aí na sua mistura. E agora vamos fazer uma versão aí de preto com amarelo ocre. O preto com amarelo ocre, ele dá um tom um pouco esverdeado, porque o preto, que nem eu falo pra vocês, não é um pigmento assim puro, ele é misturado. Ó, dá uma olhada. Verdinho. Até um pouco mais de vermelho cádmio. Deixa eu pôr aqui um pouquinho mais. Né? Deixar ele mais laranja. Pronto. Então, assim, essa é uma paleta para pintores em geral, tá? Não é uma paleta para aquarela ou para óleo, ou para acrílica, enfim. É uma paleta para uso geral, né? Qualquer tipo de mídia, ela é ótima. E claro que assim, né? Em se tratando de aquarela, a gente tem diluições diferentes. Então, você alcança uma gama maior, né? De tons. Você percebe aqui as transições, a gente tem bastante variações dentro dessa paleta. Mais longe, né, dos roxos, azuis e etc, né? Então, essa é a paleta, basicamente, que a gente vai usar.
E agora, vamos partir para a pintura. Bom, então eu vou fazer aqui um tom levemente um cinza avermelhado. Vou pegar aqui um pedacinho que a gente já tem. Eu vou começar por esse biquinho dele. Esse aqui é um papel Turner de algodão, eu já usei aqui no canal outras vezes. Um pouquinho mais de preto diluído aqui. Agora aqui a gente pode vir com um preto calçado com vermelho cádmio, puxar ele mais pro marrom, dar uma misturadinha aqui na paleta, deixar ele consistentezinho. E agora é hora do jabá. Se você é novo aqui nesse canal, já se inscreve, por favor, ativa as notificações. Já curte esse vídeo aqui, porque tem um conteúdo incrível. E por favor, compartilha com quem gosta de arte, ciência, aí na família, amigo, primo. Se vocês fizerem esses exercícios, me marca lá no Instagram. A gente pode depositar um pouco de amarelo ocre aqui, ó, vermelho cádmio, pedacinho. Agora pra cá a gente pode puxar esse tom mais alaranjado aqui, abaixo do olho. Já passando com o amarelo ocre mais pra baixo, ó. Mistura com um pouquinho mais de amarelo ocre. Não tão aguado, mas consistente. A gente pode ir brincando com a água aqui, puxando também, ó, o pincel bem aguado. A gente vai ter um tom parecido nessa faixinha. Tem que tomar cuidado para não misturar com o resto. Embaixo da boquinha, a gente vai com o preto de novo. Mistura com o vermelho cádmio, outra vez, vai vendo aí mais ou menos o tom que dá. Uma reforçada aqui em cima, ó, tá um pouquinho mais escuro. Então, vamos continuar puxando aqui a pintura para baixo, né? Tem um tom acinzentado, amarronado aqui embaixo. Vou pegar um pincel maior, gente. Tá muito difícil. Lembrando que eu tô pintando com papel inclinado, tá? Não tá reto, ele tá inclinado para ir descendo, porque a gravidade vai ajudando a tinta a levar os pigmentos para baixo, a conectar as cores, né?
fazer nosso preto com vermelho cádmio. Deixar ele bem grossinho. E vai trabalhando aqui as manchinhas do peito. O bacurau, ele é parente do urutau, sabe? O pássaro mãe-lua, que canta em lua cheia, que tem olho esbugalhado, amarelo. Então, o bacurau é parente dele, do urutau, né? Eles têm pálpebras, né, especiais para regular a luz durante a noite e de dia, com fendas, então são exclusivas do modelo. Agora aqui com o vermelho cádmio preto, bota um pouquinho mais de amarelo ocre e vamos lá. Aquele tom de amarelo ocre aqui, ó, um pouquinho misturado, a gente já passa aqui. Aquele que já tá sujinho com o vermelho. Passa aqui em cima. Agora com um tom bem escuro. Esses pedaços aqui, ó. Vai sentindo a umidade. Não coloca o pincel com mais água do que tem no papel, na área que você está trabalhando, para não dar ruim, porque senão a tinta espalha toda e se perde o controle. Bem carregado de vermelho com preto. Esse pedacinho aqui, ó. Aqui a gente vai fazendo essas pintinhas escuras dele. Tentar mesclar com as claras, né? Tô só com água praticamente, conectando, fazendo, modelando a asa dele aí, né? A gente vai voltar nessa parte que ainda tá úmida, trabalhando as manchinhas escuras. Faz uma mistura aí bem grossinha, de preto com vermelho cádmio, e vamos lá. Você reparou? Esse é o tipo de aquarela com uma camada só. A gente vai resolvendo tudo na primeira camada e pouca coisa a gente resolve depois na segunda. Então, nessa primeira aí que a gente vai resolvendo todos os elementos, as cores, os contrastes. Dá uma escurecidinha essa barriguinha aqui. A gente pode conectar já na árvore.
Desce bem no encontro, entre a árvore. Aqui. Aí. Tem aqui um tom acinzentado, claro. O preto mais diluidinho. Agora a gente vai deixar a tinta bem concentrada, trabalhar esses pequenos pedacinhos aqui. Vou deixar ela secar um pouquinho e vou trabalhando outras partes. Aqui definir um pouquinho as perninhas. Vamos para os últimos detalhes. Tomzinho aqui, um pouquinho alaranjado, vai ficar bom. Desse escuro com vermelho e preto, mistura bem e vamos secar bem o pincel pelas texturas aqui nesse tronco. Só bem solto mesmo, assim, com o pincel meio de lado, ó. Agora vamos para esse olhinho dele, bonitinho. Tá com uma cara assim, né, meio... Dá mais uma forçada aqui em volta dos olhos, que eu achei que ficou um pouco claro demais. Embaixo dá pra dar uma escurecidinha aqui. Uma última escurecidinha aqui. Vou pegar um pincel um pouco maior. E acho que é isso, meu pessoal. Esperar secar um pouquinho essa aquarela e já já eu volto para os resultados finais. Fica aí. Nosso bacurau tá sequíssimo, ficou assim. E esse foi o nosso
primeiro episódio do Arte e Ciência aqui no Bob Roça. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês gostem. Deixem sugestões aí nos comentários do que vocês gostariam de assistir. Não esquece da minha curtida, por favor. Eu vou indo nessa. Beijo! Fui!